Esta é a quarta temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E hoje falaremos sobre a matemática empresarial. E para isso conversaremos com a Sônia Barbosa Camargo Igliori, que é bacharel, licenciada e doutora em matemática. É professora do pós-graduação em Educação Matemática da PUC. É chefe do departamento de matemática da mesma universidade. Inclusive, já esteve aqui falando sobre a matemática. E o Gabriel Loureiro de Lima, igualmente já esteve aqui falando sobre a matemática também. Ele é matemático, fez licenciatura e mestrado em matemática e doutorado em educação matemática. É coordenador do curso de matemática e matemática empresarial da PUC de São Paulo, onde também é professor. Podríamos começar com uma situação engraçada, um caso inusitado a respeito do trabalho deste profissional. Bom, na verdade, a profissão de matemática empresarial ela é muito nova, né? Então a gente não tem um caso exatamente sobre matemática empresarial. Mas aí eu me lembrei agora de uma situação curiosa que ocorreu em maio desse ano, né? Quando um professor de economia da Universidade da Pensilvânia, o nome dele é Guido Menzio, um economista que trabalha com aplicações da matemática, né? E ele foi convidado para proferir uma palestra no Canadá. E durante o voo, ele resolveu aproveitar o tempo, como nós todos fazemos, estamos com a vida extremamente corrida, todo mundo que trabalha com essas áreas, né? Aproveitando o tempo para resolver um problema de uma equação diferencial de alguma coisa que ele estava trabalhando. Então, estava lá resolvendo a equação com todo o simbolismo da matemática que é necessário, né? E a colega dele de assento resolveu puxar a conversa. E ele não deu muita bola, porque ele estava lá concentrado. Aí ela já começou a ficar meio desconfiada e viu aquele monte de símbolo estranho no papel e avisou a comissária de bordo que tinha um suspeito ao lado dela e que provavelmente seria terrorista, escrevendo alguma mensagem, alguma coisa assim. E o pobre do economista que trabalha com as aplicações de matemática foi expulso do voo e teve que prestar esclarecimentos. Isso se tornou um caso curioso que virou notícia na internet, na imprensa, né? Quer dizer, a matemática ainda constitui uma linguagem que assusta e, né? E é desconhecida, né? Realmente a matemática ela tem essa dificuldade, né? A diversidade digamos, de representações semióticas, né? Isso é um dos pontos que atrapalha um pouco a aprendizagem dos alunos, para falar um pouco. Então, vamos falar sobre a matemática empresarial, que é como você já falou, uma nova área dentro da matemática, né? Quer dizer, já existe na prática, provavelmente. O que faz um matemático empresarial? O matemático empresarial, na verdade, ele pega as ferramentas matemáticas, os resultados da matemática e vai aplicar isso em diferentes contextos, em diferentes áreas do conhecimento nos quais a matemática está presente, e especialmente nas indústrias, nas empresas, né? Então, para resolver problemas, para criar modelos matemáticos, né? Para fazer uma série de coisas, de previsões, por exemplo, meteorológicas, a questão da exploração, por exemplo, do petróleo, né, para você tentar descobrir um lugar que você tem petróleo no fundo do mar. Algumas ondas são lançadas para o fundo do mar e aí é feito um estudo matemático do eco dessas ondas e isso vai dar informação a respeito de se há ou não possibilidade de haver petróleo ali, né? Então, trabalha com essas coisas, o matemático empresarial pode trabalhar projetando produtos, por exemplo, pensando em embalagens que tenham a melhor forma para adequar, né, para embalar determinado produto, que o gasto para produzir essa embalagem seja o menor possível. Ele pode trabalhar no mercado financeiro, pensando em fazer projeções de risco, de investimentos, trabalhar em bolsa de valor,
tem uma série de áreas onde ele pode trabalhar, né? Desenvolver algoritmos para a criação de softwares, pensar na linguagem matemática e transformar essa linguagem matemática para a linguagem computacional. Eu estava olhando, por exemplo, a Embrapa é uma empresa que tem, esse é um dado que eu estava vendo de 2012, ela tem no Brasil todo 95 matemáticos no seu corpo profissional. E esses matemáticos trabalham, então, desenvolvendo modelos matemáticos para questões relacionadas à agricultura. Então, a Embrapa é uma empresa de estudos de tecnologia agrícola, né? Exatamente. Então, para prever comportamento das pragas agrícolas, ver a disseminação dos pesticidas no meio ambiente, que essa é uma outra área que o matemático empresarial pode atuar, né? Que é você tomar decisões a respeito de produtos, pensando na questão ambiental, desenvolvendo modelos para analisar esse impacto ambiental de determinado produto. Então, tem uma gama de segmentos no qual o matemático empresarial pode atuar, até porque atualmente tudo anda cada vez mais matematizado, né? Então todas as ciências estão se matematizando cada vez mais, estão demandando por profissionais que saibam trabalhar com a matemática em diferentes contextos. Então, eu queria complementar as informações no sentido macro, que é o seguinte: hoje a situação das empresas, né, são muito complexas. Empresas não no sentido só de financeira, né? Nós temos empresas que nós podemos falar na área da educação, na área da saúde, né? Os bancos, seguros, todas essas empresas, a problemática que envolve o desenvolvimento das mesmas requer um profissional que tenha uma formação matemática sólida. Não só matemática, porque senão poderíamos pegar um matemático aplicado, que é uma outra direção de formação de graduação. Na Universidade de São Paulo há essa formação de matemática aplicada, que no fundo a gente brinca, é tão pura quanto a pura, não é? Porque é uma investigação na área teórica da matemática aplicada. O curso da PUC São Paulo, que nós estamos apresentando para a comunidade paulistânia, quem sabe Brasil, ele congrega várias áreas do conhecimento interrelacionadas, que são as áreas de programação, de jogos, de sistemas, que são as áreas de estatística. A formação de estatística é imprescindível para um profissional de qualquer profissão que seja, não é? E o estatístico que não tem uma formação sólida da matemática não é a mesma coisa, porque a estatística não é matemática. Então, o curso de matemática empresarial vai congregar vários conhecimentos interrelacionados com o alvo de formar um profissional que esteja com condições de se apresentar no mercado com uma caixa de ferramentas. Esse é um termo que é utilizado nessa área, uma caixa de ferramentas que possibilite que ele investigue o melhor caminho, que ele apresente propostas de solução, ou seja, de interesse do mercado. Quer dizer, o matemático empresarial não é um aprofundamento das matemáticas ou da matemática na área da administração e da economia. Não é, não é. Ele tem a formação matemática muito mais sólida e mais desenvolvida, porque ele tem também uma formação de modelo matemático. A questão da modelagem matemática permeia desde a educação, saúde, porque, como disse o Gabriel, hoje o mundo é matematizado, não é? Também na investigação científica da biologia, né? Enfim, os gnômicos, todas as investigações têm muita necessidade de matemática. Então, não é um aprofundamento de alguma direção da matemática, é a inter-relação das áreas que dá essa força, né? Então, não é um aprofundamento da economia nem da administração. Da matemática usada. Da matemática utilizada. Né? Inclusive, colegas, né, nossos e outras pessoas que nós conversamos, porque para propor o curso, como sempre, a gente faz uma pesquisa de mercado, né? E São Paulo necessita
de um curso deste porte. Necessita, porque é a cidade mais desenvolvida do país da América Latina e profissionais são poucos que têm essa formação ampla, não é? Então, nós temos a informação de colegas nossos que trabalham com computação, de que faz falta para um computólogo também, né? É claro que a especialidade deles é mais direcionada, mas faz falta a formação matemática mais avançada. Então, não é um substituto de algum curso, é um profissional com uma formação que dá conta, principalmente, de indicar soluções. Até porque a gente vê também no mercado de trabalho, o que a gente percebe é que os matemáticos eles atuam quase sempre em equipes multidisciplinares em empresas, então em equipes que congregam diferentes profissionais. Então, você precisa também do engenheiro, você precisa do cientista da computação, mas precisa também do matemático dando conta desses aspectos que a Sônia colocou, né? Então, ele também vai usar a matemática financeira? Ou isso deixa para outros profissionais? Não, a matemática financeira é uma das disciplinas. Das possibilidades. Exatamente. Vamos deixar um pouco mais claro, transformar em miúdo para nós que somos leigos. Modelagem para a gente é uma coisa abstrata em matemática, né? Consigo pensar modelagem de fazer uma massa qualquer, né? Massa plástica, alguma coisa. O que é modelagem? Como é que se Então, se transcreve de forma prática para entendermos. Galileu começou com isso, não é? Na medida em que o Galileu expressou os fenômenos, pelo menos que a gente tem assim mais recente, né? Porque tudo começa, o conhecimento se desenvolve pouco a pouco. Mas ele começou a expressar os fenômenos da natureza a partir de fórmulas matemáticas, né? Newton, enfim, dizem que trabalhava a natureza dentro de um quarto a partir da matemática. Então, assim, quem veio primeiro, a matemática ou a natureza, é uma pergunta. Então, o que é fazer uma modelagem matemática? É pegar, a partir de um fenômeno real, observar quais são os conteúdos matemáticos que podem descrever aquele fenômeno. Se for possível isso, você fica com condições de previsões. Os caóticos, por exemplo, os fenômenos caóticos, por exemplo, a célula cancerígena é um fenômeno caótico. Você não tem controle matemático sobre ele, você não padroniza, você não pode perceber como que evolui, portanto, você não pode controlar. Então, os fenômenos modeláveis são aqueles fenômenos que você pode escrever a partir de equações diferenciais, né? Hoje, porque aquele matemático, o Ávila, que ganhou o prêmio Nobel, não é Nobel porque nós não temos Nobel, é o prêmio, como chama o prêmio? Medalha Fields, né? É Medalha Fields, né? Ele é o brasileiro que ganhou a Medalha Fields, ele estuda um assunto que se chama sistemas dinâmicos, que tem a pretensão, eu vou falar de uma forma bem banalizada, mas de dar conta dos fenômenos caóticos, né? Porque nós estamos em busca de descrever os fenômenos caóticos. Então, respondendo à sua pergunta, modelar matematicamente é descrever um fenômeno de qualquer área que seja do real, chamando o real o que está fora da matemática, em expressões, em equações, em sistemas matemáticos. Quando se faz isso, você pode controlar aquele fenômeno, ter informações sobre aquele fenômeno. Isso é modelar, né? Matematicamente. E na matemática empresarial, concretamente, o que seria feito? Você quer responder? Então, por exemplo, essa questão que eu disse do petróleo, né? Eles conseguem criar um modelo que eles conseguem perceber qual a relação que existe entre os ecos das ondas que eles enviam para o fundo do oceano, enfim. Eles conseguem ver qual a relação que existe entre os ecos que eles vão receber de volta dessas ondas e a existência ou não de petróleo lá. Então, eles conseguem transformar isso, ver as variáveis envolvidas nessa ideia, conseguem transformar isso numa equação. E por meio dessa equação prever, olha, então de acordo eu recebi essa informação, os ecos são esses, então o que essa equação me diz? Ela me diz que se pode, qual é a chance que eu tenho de ter petróleo ali e eu fazer uma perfuração e ver se eu vou encontrar alguma coisa ou não. Então esse é um exemplo também que você tem na matemática empresarial, essa
própria questão da otimização que você disse, é o nosso problema. Exatamente, a questão do economista que estava lá no avião resolvendo uma equação diferencial, as equações diferenciais, que é um tipo específico de equação da matemática, no qual as variáveis ali são funções, né? Na verdade ele vai achar uma solução, a solução dessa equação vai ser uma função. Ela é uma ferramenta muito útil para esses modelos matemáticos, é uma das mais úteis. Então, e na economia tem muita aplicação para isso. Modelos matemáticos, então, você transforma muitas situações econômicas em equações diferenciais e aí consegue fazer previsões a partir disso. Né? Porque na realidade, as empresas, né, o que interessa para uma empresa? Né? Interessa dar conta dos fenômenos que estão envolvidos para a sua evolução, né? Quer dizer, é isso que o matemático vai fazer. A gente não dá para responder assim em abstrato, porque na realidade cada problema é um problema. Eu tenho um ex-aluno que trabalhava no Belo Monte, né? E lá no Belo Monte tinha um grupo de matemáticos à disposição resolvendo os problemas. Quais problemas que apareciam lá? De perfuração, se possível ou não, não é? Onde que deveria fazer a direção para acompanhar a questão da barragem do rio. Ele trouxe todos os problemas, muitos dos problemas, para fazer uma modelagem comigo. Eu trabalho com modelagem matemática para o ensino, algumas vezes para o ensino, algumas vezes voltadas para problemas de empresas mesmo, porque é o nosso habitat. As empresas são o nosso habitat, porque a gente pode buscar lá problemas para resolvermos modelo. E modelo é algo que se assemelha ao fenômeno. O nome modelo é isso, não é? Que você pode ter alguma coisa parecida ao fenômeno, estudar sobre aquele modelo matemático e voltar para o fenômeno. E isso é feito em análise se aquele modelo corresponde, se dá conta do enfrentamento. Então, em abstrato, são exemplos desse tipo que a gente consegue explicar. Mas quem trabalha nos determinados lugares trazem os problemas específicos. Quem dá conta de resolver é o matemático. É interessante isso, porque na realidade, por exemplo, eu assisti uma vez uma conferência na USP, né, com economistas que trouxeram para os matemáticos, descreveram os fenômenos que eles queriam resolver. Eles não davam conta, porque eles não tinham as condições matemáticas para expressar os fundamentos. Então, esse profissional nós estamos com muita esperança. Por quê? Porque nós acreditamos que São Paulo precisa disso e não tem um curso parecido em São Paulo, tem em outros estados, em outras universidades, mas em São Paulo não tem. Então, nós queríamos falar para os jovens que pensam na sua profissão, que não olhem só as profissões standard, como, não estou diminuindo essas profissões, em absoluto, mas aquele aluno que gosta de matemática e que não quer nem fazer um curso de matemática que seja para pesquisa, né? Porque o matemático, em geral, ou é pesquisador ou é professor, ambas as carreiras muito importantes, mas aquele que gostaria de fazer a matemática na vida, né? Gostaria de ser um outro tipo de profissional, este curso é um curso recomendado. Ok. Quer dizer, a matemática empresarial já existe como demanda no mercado, pelo que eu entendi. Existe cada vez mais. Ela está aí, né? Cada vez mais. Que vocês colocaram. Quer dizer, o que acontece é que agora se faz um curso específico, né? Traz para a universidade esse matemático, formaliza para formá-lo mais. Porque anteriormente, o profissional fazia uma matemática, depois ou se especializava no próprio trabalho ou buscava algum curso de assim mesmo. Até porque o curso de bacharelado em matemática, sem nenhuma linha de formação específica, ele não vai dar exatamente a base para esse profissional trabalhar. Ele vai ter que realmente daí aprender de algum outro modo, né? Porque no curso de bacharelado em matemática, ele vai aprender os conceitos matemáticos, coisas de maneira bem geral, bem ampla, e sem estar preocupado com aplicações, né? E o profissional de matemática empresarial, ele precisa, além de dominar esses conceitos, mas ele não precisa estar extremamente preocupado com as demonstrações, com todo o formalismo, né? Ele precisa saber como aquilo se constituiu e como aplicar. Então, essa que é a principal diferença. E mais do que isso, além de saber aplicar, ele precisa, ele
pega o problema lá na empresa, transforma numa linguagem matemática, resolve, e aí ele precisa depois, aquela resposta matemática que ele obteve, ele precisa transformar de novo numa resposta que as pessoas da empresa compreendam, que faça toda uma análise da situação envolvida na empresa, que não é só matemática. Então também tem essa outra conversão que precisa ser feita da resposta matemática para o ambiente da empresa. Isso. Né? E nós nos preocupamos com os estágios, né? Nós temos uma carga grande de estágios exatamente em loco. O que quer dizer isso? Quer dizer que os nossos alunos irão às empresas para trabalhar com os problemas reais, não só aquilo que nós temos na literatura, não é? Porque quando vamos pegar exemplos de modelo, na formação de um matemático como eu, etc., a gente pega aonde? Na economia, na administração, na saúde, na educação, na biologia, né? Na física, na química, mas a partir da literatura. Nesta formação, os alunos vão às empresas. Já está previsto na carga horária os estágios em loco, né? Porque nós estamos interessados que eles tenham, desde o início, uma formação específica para que eles possam ter lugar no mercado. Vamos comparar um pouco a formação. Qual a diferença da grade de formação curricular ou de disciplinas do curso de matemática para o curso de matemática empresarial? Olha, a diferença é total, porque num curso de matemática, bacharelado em matemática, Sim. Além da matemática, se tem algumas disciplinas de estatística, mas menos do que desse, tem algumas disciplinas de física. Hoje, nem sei se computação tem mais, porque no início tinha uma disciplina ou outra de computação, porque a programação, uma disciplina, porque as pessoas não tinham esse hábito de trabalhar com computador. Hoje, nem isso a gente não tem mais necessidade, né? Então, e a matemática pura é matemática pura. Você pode aplicá-la, você pode, com esse instrumento, utilizá-la. Nesse curso, nós certamente precisamos de vários profissionais para montar o curso. E a PUC São Paulo favorece isso. Então, tivemos contato com professores da economia, da administração, da computação, que funciona no mesmo campus do nosso. Foram as 3 áreas, né? Computação. Ciências sociais, porque tem uma disciplina de formação geral, tanto que discute a ética, discute questões de sustentabilidade, que hoje é fundamental para a formação de uma pessoa e para o trabalho de um profissional se preocupar com isso. Então, ela é muito diferente, porque ela tem várias disciplinas em outras áreas. O que nós fizemos na organização? Nós pegamos o currículo mínimo da matemática, bacharel em matemática, porque precisaria ter isso, mas é o currículo mínimo, né? As disciplinas que seriam importantes para a formação do matemático empresarial. Então, seriam as mesmas disciplinas do curso de matemática? As mesmas disciplinas de matemática, com as abordagens, como o Gabriel disse, porque você pode abordar uma disciplina com todo o formalismo, com as demonstrações, ou você pode estudar aquela disciplina já a partir de aplicações. Quer dizer, a diferença vai ter uma matemática que vai já aplicar desde o começo. Desde o começo. E além de tudo, tendo essas disciplinas que vão dar base para formar outras competências, além de simplesmente as matemáticas. Você vai pensar em competências profissionais, laborais, enfim, de você formar, então também um profissional que consiga dar conta de várias coisas, né, que o mercado exige atualmente, né, e aí, como eu disse, essa questão dele fazer a conversão da resposta matemática que ele vai encontrar para a linguagem das empresas. Então, tem algumas coisas nesse sentido que precisam ser trabalhadas. Então, nós comparamos para montar a grade aqui do curso da PUC, nós estamos tomando por base outras grades já existentes, criando algumas coisas, mas, enfim, como o programa é uma coisa mais geral, o que a gente pode dizer é assim, a grade de formação de um matemático empresarial, ele tem essas disciplinas, por exemplo, marketing, questão de jogos de empresa, inteligência artificial, então ele tem uma série de disciplinas que vão dar outros tipos de programação, ética e sustentabilidade, como a Sônia já disse. Modelo computacional, porque a modelagem matemática hoje sem computação
né? Então tem que trabalhar a modelagem matemática com a modelagem computacional. A parte de projetos, tem uma disciplina de gestão de projetos, que é super importante, porque ele vai estar o tempo todo envolvido com projetos em empresas, né, em indústrias. Então, ali é essa formação matemática já voltada desde o início para a aplicação das ferramentas que ele está trabalhando, com essa formação mais geral para esse mercado realmente empresarial. Eu contei da outra vez que eu estive aqui, acho que o Bradesco, ele vai à PUC com uma certa frequência. E para fazer uma feira, é convidado para isso, né? E uma das vezes que ele esteve, me chamou por ser chefe do departamento de matemática e queria matemáticos com esta formação. E nós só tínhamos a licenciatura, né? Nós já estávamos pensando, porque a gente tem contato. E outro dia teve um professor da USP, da área de matemática, num concurso na PUC, e me disse o seguinte: nossa, é o curso que eu gostaria de propor. Esse curso vai ter futuro, porque eu estou falando isso para os jovens, porque é um curso novo. A gente está inaugurando, avisando vocês, atenção, tem um curso novo na PUC. Então, os jovens e aqueles que já estão trabalhando em empresa, que tiverem interesse em olhar o nosso curso, vão se interessar sim, porque ele é apropriado para você. E é importante saber que o mercado está se abrindo cada vez mais para isso, porque há uma exigência cada vez maior das empresas para você aumentar a eficiência, diminuir custos. Tudo isso envolve um planejamento, um redimensionamento das coisas de produção, enfim, e isso o matemático consegue ajudar muito, por tudo que a gente já falou aqui, nessa tarefa, né? Então, cada vez mais o mercado tem se aberto para isso. É um curso de 4 anos? É um curso de 4 anos noturno. Noturno? É. E esse curso específico da PUC que nós propusemos, ele tem, para já dar essa liberdade para o aluno desde o início, de ir para a empresa, dele ter tempo para se dedicar realmente a essa questão das aplicações, enfim, ele tem 16% da carga horária na modalidade à distância. Então, ele tem essa liberdade também de ter mais tempo livre para se dedicar realmente ao mercado de trabalho, a fazer os estágios, os projetos, enfim. Nós organizamos de tal modo que as disciplinas estão liberadas, as presenciais, na sexta-feira à noite. Quer dizer, sexta-feira à noite é um dia que a gente deixou reservado para as disciplinas à distância, que o aluno pode controlar conforme o seu trabalho fora dali, né? Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.